Olá, sejam bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast criado inteiramente para você que gosta de entretenimento e assuntos, né, conversas de muito bom nível. Eu quero agradecer desde já a todos vocês que estão acessando lá a nossa página no Facebook, né? Chronicast Podcast Barbosa Júnior. Então, se você ainda não se inscreveu, corre, se inscreve lá no canal, aciona o sininho, que sempre que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado, tá certo? E olha só, compartilhe esse vídeo, compartilhe os nossos conteúdos, compartilhe a nossa página, comente, ajude o nosso conteúdo a chegar muito mais longe, para muito mais pessoas. E olha só, se você tem alguém aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, que tem uma história bacana, tem um trabalho social, tem algum projeto, uma história que vale a pena ser contada aqui no Chronicast, anota o número aí: 019 97805 0533. 019 97805 0533. Manda para nós o nome dele, da pessoa, pelo WhatsApp, tá bom? Manda o nome, manda um breve resumo da história e coloca também lá o contato da pessoa. E a nossa produção vai entrar em contato com ele, vai conversar com ele, e se der tudo certo, ele vai estar aqui conosco no Chronicast, tá certo? E o nosso convidado de hoje, ele é campineiro, tem 61 anos de idade, é casado com a Cristiane Lourenço Mariano, tem 2 filhas e 2 netos. Olha só o currículo do rapaz. Estudou esportes na PUC Campinas, frequentou a Oxford Community School, árbitro de futebol no futebol americano no futebol americano, não, futebol amador, rapaz, americano foi o outro. Desde Hum. 1982, faz tempo que esse menino é corajoso, é valente, porque participar de ser árbitro de futebol tem que ser valente. Ele está na Liredep, na Liga Esportiva Paulista, desde 2012 e é presidente da Liredep desde 2014. Fez parte da Liga Campineira de Campinas nos anos entre 2006 e 2012 e desde 2000 atua na Copa Metropolitana e Libertadores da Várzea, que é composta por equipes de Campinas e região. Hoje eu tenho a honra de conversar com o Aparecido Mariano da Silva, né? Ou simplesmente o Cidinho da Liga. Seja bem-vindo ao Chronicast. Nossa, que é isso, hein? Você, muito obrigado, tá, pelo convite, obrigado pela oportunidade, né? E realmente você fez um resumo da minha vida aí, e lá se vão 40 anos, né, na vida esportiva, dedicado à vida esportiva. Lógico que é secundário, né? Porque o primário é trabalho, essas coisas, não dá para viver assim de renda do esporte amador, mas bacana, muito obrigado pelo convite de estar aqui. Vamos bater um papo, né? Geralmente é gostoso falar alguma coisa sobre esporte. Isso aí é a nossa vida. E o que mais tem é história hoje, né? Ah, bom, vamos tentar, né? Não vamos resumindo, porque senão eu vou ficar Rapaz, a tarde toda. você vai ficar aqui Mas até você, amanhã você conversando, também é falando. parceiro de arbitragem, então tudo que eu falar você já sabe. Tem muita história, né? Então deixa eu te fazer uma pergunta já. Já vamos saindo, né? Como nasceu o amor pelo futebol amador? Olha, aconteceu de repente, sabe? Em 1980, ó, longe, hein? 1980, eu tinha acabado de casar e quem é da minha idade aí, 61 anos, vai lembrar disso aí. Campinas deu não tinha trabalho, mas não tinha trabalho de jeito nenhum para nada, nem para office boy, nem para motoboy, naquela época não Uhum. tinha motoboy. E a gente ficava o dia inteiro pra rua, sabe, jogando bola lá. Para você ver, dava 3 times de futebol, em Eita. pleno segunda-feira, na hora do almoço, dava lá 36 pretinho namoravam lá no Nóbrega, tinha um campo lá, e um amigo meu chamado Zé Luiz Caetano, irmão do Joaquim Carlos Caetano, Esse né, árbitro foi profissional. árbitro profissional, o irmão dele. O irmão Joaquinzão. Joaquim tá atuando até hoje por aí, viu. E Joaquinzão, né? o Zé Luiz pegou e falou para mim: "Ô Cidinho", ele também estava procurando emprego, ele falou: "Ó, vai ter o Cido Jacaré, que apitava jogo, ele jogou no Guarani, bem conhecido, sabe, Hum. o Cido Jacaré. Ia ter um campeonato chamado Jornal de Hoje. Então esse campeonato era feito nos campos, cada domingo num bairro. Certo? Então o Cid apitava todos os jogos, dava 9 jogos. Ele apitava todos os jogos e eu e o Zé Luiz Caetano a gente bandeirava. Mas eu não sabia nada, 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 sabe? Aí, mas para poder ganhar dinheiro, um bico, peguei e eu fui com ele num domingo. Então tinha esses jogos no domingo, o pessoal
dessa época aí, 80, 82, 83, que tinha esse jornal. Esses jogos era feito no domingo e saía no jornal. Toda segunda-feira saía tudo, sabe, e no jornal. E eu fui com o Zé Luiz Caetano fazer esses jogos aí, sabe. Aí depois de lá, como que era todo domingo, era um dinheiro garantido, aí na segunda-feira a gente passava no jornal, que era ali no Trevo, quem é de Campinas sabe que é ali no Trevo, onde tem um shopping ali, o jornal ficava ali, que Uhum. era depois virou jornal Diário do Povo. E aí eu toda segunda-feira pegava o dinheirinho e eu fui gostando da situação. E no fim do ano, saiu no fim do ano de 81, de 80 para 81, saiu um curso na liga de arbitragem de futebol, com o Sérgio Bertagnoli. Falei: "Ah, vou fazer o curso, né". Puta, aí fiz o curso, aí foi dando certo, aí foi a minha vida toda foi apitando futebol. Pô, Então aí nasceu esse gosto e acabei ficando. que bacana, cara. Bom, você falou citou um nome, que é o Joaquim Ferreira Caetano. Eu tive a oportunidade de conhecer ele lá na Joaquim Carlos. é o Joaquim Carlos, né? É, Joaquim Carlos Carlos Caetano, Caetano. isso. E o pessoal conta, eu não vi ele fazer, tá, mas teve alguns árbitros que orientou fazer tentou fazer também e não se deram muito bem na época, né. Eu não sei se também é lenda, o que falavam dele, Uhum. que ele pisava no pé do jogador, esfregava o cartão e não sei o quê. É, eu É tive lenda ou não, não, acontecia ele mesmo? realmente ele fazia isso, mas também não era com todos, né, meu. O Joaquim Carlos, como ele era muito alto, e o jogador chegava muito próximo para reclamar, porque de hoje de reclamar é uma coisa que já vem Normal, desde é sempre, normal, sabe. faz parte do Sabe quem que futebol. não reclama de quem tá jogando futebol? São os japoneses. Você pode apitar o que você for e não vem em você. Isso é uma outra educação também, né. Japonês, você apitou, ele vira as costas, mas aqui acho que nós nosso país é um pessoal bem que tem um sangue, né, assim, e chegava muito próximo. Quando chegava muito próximo, aí ele pegava, pisava no pé para dar o cartão amarelo. Aí o camarada: "Ô, ô, ô", porque aquele pezão deve ter uns 44, pisar no seu dedo, aí o camarada não chegava próximo, mas ele vira e mexe ele fazia isso, todo mundo reclamava dele, falei: "Não chega perto". Então, aí o pessoal acho que era uma estratégia dele, Tá acho, né. ce é, eu também acho que devia ser. Cidinho, quantos jogos mais ou menos você já fez na sua carreira e quantos finais de campeonato no amador? Pô, por incrível que pareça, vou falar um negócio pra você, sabe, eu não fiz nenhuma final de campeonato amador, Ah, te juro, cara. Mas esse culpado é o João Antônio Fernandes Neto. Não fiz nenhuma. não Eu deixava você o que fazer? eu já fiz de semifinal, mas o que eu já fiz de semifinal, de veterano, da molecada sub-12, sub-14, sub-16, sub-18, sub-20, mas o amador de Campinas, que era fera mesmo, lá no São Bernardo, sabe, eu não cheguei a fazer nenhum, sabe. E em termos de jogo é muito difícil, porque foram anos e anos dedicado, né, com futebol, então tem a molecada sub-12, eu apitei bastante fora também, Paulínia, Amparo, Pedreira, né. Mas eu acredito que eu não sei te calcular, assim, mais de 1000 foi, sabe. Mais de 1000 jogos. Mais de 1000 jogos foram, sabe, que olha que é jogo pra caramba, mais de 1000 isso é certeza. Sabe, assim, durante todos esses anos, né, não foi assim, em uma semana não. Eu tinha acabado de sair do quartel com 20 anos, tinha 20 anos, aí foi até foram 23, 24 anos fazendo isso futebol, que eu parei com 40 e poucos anos. É, eu lembro de eu estar indo bandeirar jogo, de eu ir fazer jogo e você sempre na lateral do campo ali ajudando no staff. Não tive o E privilégio de trabalhar com você, isso, eu já tinha parado né, já. mas Foi tive privilégio de trabalhar com grandes árbitros, né, do amador, né, o próprio o PC, o esse tipo de coisa. Alexandre, Isso, né, Alexandre o Silva, né. o Alexandre, a gente chamava ele carinhosamente de GG. Trabalhei com o Luiz Observador, né. Trabalhei com uma gama de árbitros, alguns deles bons, outros quando a gente ia para o campo, a gente ia até orando bastante, porque o negócio era Ah, estreito, tem isso, porque né. Mas fute sempre tem, né. Mas, assim, a gente tem e história é o que mais tem no futebol amador, né, porque cada jogo é uma emoção, não, né. futebol é uma eu sempre falo, né, que é uma paixão mundial, não tem jeito, sabe. Futebol amador é uma coisa que entra na sua pele e fica para quem é árbitro de futebol, para quem dirige, para quem joga, sabe. É muito importante também, sabe, futebol o árbitro ele tem que ser frio, né, e o jogador sempre vai ser quente, mas o árbitro tem que ser frio para poder saber conduzir, que não é fácil, sabe, arbitrar um campeonato de futebol, um jogo, né. Interessante, uma vez perguntaram para mim assim: "Barbosa,
por que árbitro, cara? Você nunca pensou em ser jogador? Eu falei: "Cara, analisa comigo uma coisa, quem é o melhor jogador que você conhece?". Ah, falou lá o nome do jogador, não vou também pagar jabá pra ele porque, né. "Ah, tá, é o fulano". Falei: "Tá, e o que ele sendo o melhor jogador, o que que ele domina?". "Não, ele domina a bola". Falei: "Para, por isso". Falou: "O quê?". "Ele domina só a bola". Falei: "E o árbitro?". "O árbitro domina a bola, os 22 jogadores em campo, o pessoal que está no banco de reserva, a polícia militar, tudo em volta, quem comanda é o árbitro. Então tinha opção, ou eu poderia dominar só uma bola ou todo o espetáculo". Eu preferi o espetáculo. É que na realidade eu não podia jogar também, Cidinho, porque a regra não permitia jogar bola. Só podia ter uma bola em campo, se eu entrasse ia ter 2. Ah, então Alguém tinha, então que é, chutem a outra, que chutem a estava um outra. pouquinho acima do peso. Isso Um aí pouquinho, um é pouquinho, normal, é normal. Mas né. é, futebol é uma coisa muito bacana, viu? Acho que quem inventou, inventou muito bem. Desde 2014, você é o presidente da Liredep. Como que chegou Exatamente. nessa situação? Como você chegou a ser o presidente dessa entidade? Pô, foi bom. A Liredep, que é a Liga Regional Desportiva Paulista, foi fundada em 1999, lá na cidade de Americana. O porquê que foi fundado a Liredep? Assim, entendeu na época o doutor Wallace Nogueira Rocha, né, que é um advogado, é o meu parceiro, um amigo que, Foi sabe, presidente da Liga Campineira. foi 16 anos presidente da Liga Campineira e aquelas coisas todas. Ele sabe tudo, tudo, tudo. Não dá nem de ser um advogado, bom advogado esportivo. E eles entenderam na época que a Liga Campineira ia ter autonomia para fazer o campeonato local, municipal, ali, Uhum. sabe. Aí o que que eles fizeram? Para dar mais, sabe, validade nos campeonatos, aí eles montaram a Liredep, que é a Liga Regional Desportiva Paulista, lá em Americana. Então ficava a Liga Campineira para cuidar do campeonato municipal, a Liredep para fazer Campinas e região, e tinha a Linaf, que é a Liga Nacional de Futebol, que fazia no Brasil todo, né. Então tinha Tudo os no âmbito do amador. tudo no âmbito do amador, nada do profissional. E Aqui a tinha gente também a Federação Paulista, né, que isso, é aí de tinha a futebol amador. Federaçãozinha Paulista, que é do interior aqui, né, tinha a Federação Zona lá, então a Federação Paulista de Futebol Amador do interior que cuidava de toda essa situação, tá. Então foi de 99, aí foram crescendo, foram fazendo os jogos, e quando chegou em 2012, o doutor Wallace, a gente trabalhava junto na liga, ele deixou de ser presidente da liga. Ele deixou, né, ele falou: "Ó, vou entregar o cargo". Aí fez a eleição, entrou um outro presidente lá, que veio a falecer depois, e aí em 2014 venceu o mandato do presidente, ele foi embora de Campinas. Aí ele falou: "Ah, então vamos fazer uma eleição". Não, eu era vice já, foi isso que aconteceu, eu já era vice. E foi em 2010, 2000 que eu já era 2010 teve eleição, 2000 eu era vice, aí em 2014 o presidente abdicou, não quis mais, foi embora para São José do Rio Preto, e eu assumi, não teve nem eleição, eu assumi, porque ele desistiu, sabe. Aí sim, depois teve a eleição 2018, aí eu, sabe, aí eu fui eleito, e sim, eu estou até hoje, tá. E como é ter uma Copa de futebol amador com o seu nome? Como que essa ideia nasceu, de pôr o seu nome na Copa? Pô, isso foi uma pô, bem lembrado, rapaz. Toda vez que fala sobre isso daí eu fico bastante emocionado, porque não é fácil. O doutor Wallace, tudo começou com ele. Ele dá muito valor para quem faz alguma coisa pelo esporte. Por ele ter toda essa vivência no futebol amador, de apitar aqui, Campinas, tudo, eu acabei criando uma amizade boa. E ele pegou, ele é assim, te dá o nome da praça, de tal praça, vamos supor, na Praça do Corintinha. Ele fala: "Não, lá não é Praça do Corintinha. Nós todo mundo conhece como praça, não, lá é Praça José Xavier de Souza. Se der o nome para pessoa, para aquela praça, então a pessoa tem que ser homenageada e tem que ser". Ele não fala o nome da praça pelo apelido do como nós conhecemos, né. E Uhum. eu também acabei aprendendo isso com ele. E ele pegou e falou: "Ah, vou fazer um campeonato", e isso aí inclusive ele estava na frente, falou: "Eu vou fazer um campeonato, eu vou colocar o seu nome no campeonato". Falei: "Pô, é sério mesmo?". "Não, as pessoas têm que ser homenageado em vida". E fez o primeiro campeonato, né, primeira Copa Cidinho, foi logo quando eu
Foi em 2014. Aí chamamos lá, deu 16 equipes, o futebol amador, né. Aí o Flamengo de Santa Mônica foi campeão, foi bicampeão 2014 e 2015. E foi muito bacana, que tem até hoje, né, não teve 2020 por causa da pandemia, né, que foi aliás, não teve futebol em lugar nenhum, 2020, né, Verdade. não teve esporte para ninguém em 2020 O mundo por parou em o mundo 2020, né? parou. Nossa, isso daí é uma tristeza, quantas pessoas morreram, né. Só de Verdade. lembrar, nós perdi bastante amigos também. E aí estamos aí até hoje com esse campeonato, cresceu, foi uma marca muito boa, e dessa vez não, eu sempre estou procurando melhorar, porque quando você vende um produto, você tem que vender bem, sabe. Então Certo. tem que vender um bom campeonato, com boas regras, com uma boa arbitragem, sabe. Não é uma Copa do Mundo, mas é um campeonato que eu sabe, não é legislar em casa própria, mas é um campeonato bem bacana e que o pessoal gosta, muitas equipes gostam de disputar. Em 2021, nós fizemos com 30 equipes, inclusive com equipes de fora. Teve equipes de Vinhedo, a maioria foi de Sumaré, né, teve 14 equipes de Sumaré. E mais aí o pessoalzinho de Campinas. E aí fizemos uma final dessa Copa no campo da Ponte Preta, que foi top. Fazer num estádio, bastante gente, foi top mesmo, sabe. Então eu tô muito contente. Um dia eu vou deixar essa terra aí, tomara que fica, né, meu. Tomara que a Copa já estamos indo para o 9º ano, então que Já fique. começou, vai Não, começar? não, nós vamos fazer em setembro, né. Então a Tá. gente faz no primeiro semestre, mas, Campinas está tendo muita liga, bastante campeonato, então nós estamos esperando dar uma enxugada para a gente poder fazer os convites para o pessoal, mas nós vamos fazer em setembro. Senão fica Aí muito com pesado para as fica equipes ah, também, não, né? tá demais, o futebol de hoje em dia tá muito caro, tá difícil para todo mundo. Imagino. Você falou de amizade, questão de valorizar a amizade, né? O que que é arbitragem para você no tempo que você trabalhou ou até hoje? Eu sei que encontro muito pessoal que eu já tive a oportunidade de trabalhar com eles no campo. Eu acho que o começo de todo mundo, de todo árbitro, ele vai primeiro pela curiosidade, né? Hum. E comigo também foi igual a você, foi questão de bico também, precisava de um dinheiro, estava desempregado e tal. Aí eu lembro que o Elton Correia, primo, eu Isso, fui pô. conversar com ele, ele falou pro irmão dele: "Ó, você leva ele na reunião", a gente se reunia ali no bar do seu Walter. Isso, lá com o João Antônio, né, na Isso, com o época, João o Antônio, com João o João Antônio. Antônio. Na sexta-feira, E toda era sexta-feira tinha toda uma reunião pra sexta-feira, gente, sabe, conversar, falar como o dia conversar e dali sair escala, tudo. eu lembro que nessa época eu não saía mais, saía no domingo só, Saía no domingo só, né, né, se na minha você época só já era no domingo, confirmava só e aí eu lembro que quando eu cheguei lá, né, que eu fui apresentado pelo Edson Correia Primo, o João Antônio perguntou para mim assim: "O que que você sabe de futebol?" Eu falei: "Eu só sei torcer". Aí ele per já aí ele falou assim para mim: "Que time você torce?" Eu falei. Ele virou para mim e falou: "Lamento lhe informar, mas nem torcer você sabe". Hum. E vai e tal para o jogo, lá eu tive muitos amigos bacanas. Claro que num grupo que nem o nosso, além dos campos de Campinas, a gente ainda fazia Itatiba, Exatamente, tinha fazia a Copa bastante. Kaiser em São Paulo, então era Trabalhei muita, muito na Capa né. Kaiser. Eu fui também, eu tive essa oportunidade, cara. E eu lembro que eu fui fazer um jogo uma vez ali no DIC 2, no campo do Buracão, e o técnico do era Acadêmicos, que não podia ser Pureza, né, aí foi Isso, que Acadêmicos. não dá, né. Ele virou para mim e falou assim: "Tem certeza que você vai bandeirar?" Falei: "Tenho". Falou: "Você não acha que você tá um pouquinho acima do peso não?" E ele magrinho, né, falou: "O senhor está convidado a correr comigo os 2 tempos de 45 e não cansar". Ele olhou pra minha cara e falou: "Não, não vou ser louco". Falou: "Ó", e eu falei: "Professor, detalhe, porque já fiz 3 jogos só hoje de 45 minutos cada tempo". E foi Maravilha. interessante. E essa questão da amizade eu queria ressaltar, teve uma coisa que marcou muito para mim na questão da arbitragem, né, não falando do jogo em si, mas foi algo que aconteceu, que a minha avó tinha falecido em Ribeirão Preto, acho que você lembra, você estava lá na liga, E a gente estava tendo o curso que o saudoso Ricardo de Paula Ricardo de Paula Meira. ministrava o curso pra gente. Eu lembro que você chegou lá e me chamou, né, e falou assim: "Olha, seu tio tá aí, veio te buscar, né.
seu tio tá aí, veio te buscar, acho que é para você ir para Ribeirão Preto. Minha avó morava em Ribeirão Preto, Mãe do seu pai ou da sua mãe? mãe do meu pai, Mãe do seu pai. mãe do meu pai. Aí quando eu já tinha ido visitar ela no final de Hum, semana, ela estava muito doente já, né. Eu até me emociono quando eu falo, porque marcou, né. Eu lembro que quando eu desci, o pessoal parou o curso certo. e tinha te perguntado, né, É, o que que tinha acontecido. isso, E quando você falou: "Ah, a avó dele faleceu", coisa e tal, isso. e o pessoal parou o curso e desceu. Desceu lá para perguntar se eu precisava de alguma coisa, se eu precisava de ajuda, como é que eu estava. E isso marcou muito para mim, dentro do futebol, Uhum. né. Amigos que eu conhecia não fizeram fora desse meio, né, mas isso marcou demais para mim, essa questão da amizade. E eu brinco, né, pessoal, eu falo para todo mundo, comigo em campo. Eu acho que eu atuei por 6, 7 anos no futebol amador, nunca ninguém foi agredido em campo comigo, nunca permiti. Não que eu era briguento, mas você sabia que chegar e conversar e se colocar Sabe, o sabe. atleta e o atleta saber o lugar dele, né, e o atleta saber o lugar dele. E eu sempre pensei assim, se você chegar e respeitar o atleta como atleta, e se impor como autoridade dentro do campo, o cara não vai te agredir, Não, não vai, porque né. só que eles são, apaixonados, né, meu, quem é muito apaixonado ali, o sangue fica de uma tal maneira que eu vou falar pra você. Mas só que também, geralmente o capitão é o que é o mais líder, né, meu, É, ele se você trazer ele para o seu lado, trazer ele para o lado que eu falo assim: "Olha, ó, tal atleta vai me dar problema", sabe. Você vai fazendo a prevenção antes, e ele vai falar: "Ó, pô, para aí, ó, vamos parar", aquelas coisas todas, então não acontece. De repente, se o capitão também não falar nada, o camarada é capaz de te agredir de um lance que eu sempre falo que a arbitragem, Barbosa, a arbitragem é é a única profissão que nós podemos falar assim, que é a profissão, porque vai regulamentar agora a arbitragem, que vai ser tudo profissionalizado mesmo, é a única demorou, né, demorou, né, é a demorou. única profissão que você é criticado por fazer a coisa certa, É certo? verdade. Pô, saiu um pênalti lá. É rapidão, vou te falar uma coisa, que eu estava batendo papo uma vez aí com o pessoal aí do amador, e eles foram lá na liga batendo papo, falou: "Pô, Cidinho", eu falei: "Como que foi lá, o Manuelzinho?", ele pegou e falou assim: "Ó, ganhamos de 2-1". Ele falou: "Mas Cidinho, saiu um pênalti lá, todo mundo viu que não foi, porque foi fora da área, o árbitro deu dentro da área. Todo mundo viu que não foi". Aí eu falei: "Pô, e aí? E você bateu o pênalti, o que que você fez?". Ele falou: "Ah, bateu o pênalti, é gol". Falei: "Então, que bonito, né, que você fez, olha como é que é o futebol". Quer dizer, então todo mundo viu que não foi, você viu que não foi, por que não chutou o pênalti para fora? Quer dizer, então tem aquela emoção, aquela coisa assim de mesmo se o árbitro errar, ele acha que errou a favor dele. Por que que não chutou o pênalti para fora? Que bonito que ele fez, né. Falei: "Não, você não fez bonito e não, ainda contou, ainda conta, sai contando para todo mundo". Tipo, eu era árbitro de futebol, falei: "Não, não vou condenar o árbitro", porque acontece isso daí, do árbitro uma vez ele se equivocar, é a última decisão, né, então aí ele pega, ele tem aquela convicção, não é que ele quer fazer aquele, mas ele tem aquela convicção que para ele foi dentro da área, tudo, mas o futebol amador tem muito dessas coisas. Não, e diferente do profissional ou da televisão, que tem lá mais de 1 minuto, né, para poder analisar um lance, o árbitro tem que ser na hora. Aconteceu, ele Mm-mm. tem que decidir, foi ou não foi, Não. aplico ou não aplico a regra. E a decisão praticamente é uma decisão única, né, meu, eu falo assim: "Não, Exatamente, é assim e tal", para arbitrar é complicado, é mas difícil. é bom. Qual foi o jogo mais difícil e mais polêmico que você fez? Que você atuou? Olha, eu vou falar de uma dificuldade, porque foi eu mesmo que provoquei, sabe, isso daí foi eu que provoquei. Foi na cidade de Pinhalzinho, aqui, né, do lado de Bragança Paulista, uma semifinal lá, e eu estava bandeirando para o Lopes, que falecido Lopes, não sei se Tive a honra de trabalhar com ele. trabalhando isso, com o Lopes lá. E tinha um rapaz que estava jogando um lateral esquerdo, eu bandeirando, né, ele Uhum. lateral esquerdo, ele tinha o apelido de Navaiada, o rosto dele tudo cortado, ó. Ele era meio bravão lá. Hum. E um lance de lateral, eu
marquei a favor do ataque, ele achou que era da defesa. Aí ele pegou, me xingou, eu também xinguei ele, sabe. Aí ele me xingou uma vez, aí eu falei: "Não, comigo não, de Campinas, vai ter medo de cara de lá. Comigo não, se é com aquelas coisas, se é com você, é comigo também". E ele falou assim: "A hora que acabar o jogo, você vai ver". Eu falei: "Ah, vou ver mesmo, o que é? O que você quer, eu quero em dobro", aquela coisa que não tinha necessidade. Aí o rapaz que estava no banco falou assim: "Ô bandeirinha, ô, não faz isso não, você não conhece esse cara é perigoso". Eu falei: "É, que perigoso, o quê? Comigo não tem essa". Barbosa. E aí ele deixou de jogar bola. Ele só fala: "Você vai ver só a hora que acabar o jogo". Aí eu fiquei naquilo, falei: "Pô, acho que o rapaz tá falando sério, cara. Pô, eu vou falar pra você". Pô, a hora que o árbitro apitou, ele estava quase lá no meio de campo, mas ele veio numa velocidade, mas ele veio mesmo bravo, e eu peguei e corri, sabe. Eu peguei e corri, já passei por ele e corri para o vestiário. Aí o árbitro também, o Lopes, foi para me ajudar. Aí t trancamos lá no vestiário, e eu vou falar para você, e todo mundo tinha medo do cara lá, sabe. E ele falou que ia pegar, chutava o vestiário, aí alguém falou: "Não, vai lá, pega o revólver, eu vou dar uns tiros". O cara falou: "Não, pega a gasolina que vamos tacar fogo nesse vestiário. Se esse rato não sair", não falou que ele é bom. Olha, eu fiquei numa situação que eu falei assim: "Nunca mais". E chama a polícia e nada dessa polícia lá em Pinhalzinho, e nada da polícia chegar, acho que foi mais ou menos uns 15 minutos, aquele monte de gente. Aí o time adversário também nem para ajudar, acho que tinha medo dele. Aí parecia um senhor lá, acho que é o caseiro lá, alguma coisa: "Não, deixa os meninos aí, que não sei o que deixa, né". E ele ficou lá uns 10 minutos chutando. Pô, você imagina você ficar trancado dentro de um vestiário, e o nego falando que vai pegar gasolina, que vai tacar fogo com você lá dentro, e eu com aquele medo, falei: "Puta, meu Deus do céu". Aí o Lopes falou: "Tá vendo o que que você foi arrumar? É culpa sua". Então isso aí é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, eu nunca mais esquecer dessa cena, cara. O que é uma violência, mas aí eu fico assim, porque se eu fico quieto, ele ia ficar de boa. Mas ele me xingou, também xinguei ele achando que eu era o bonzão, então pra mim foi complicado, sabe. Nunca mais eu falo para os meninos: "Ó, jogador te xingar, nem dá bola, cara, não dá bola porque ele vai esquecer, porque se você retrucar, você não conhece o cara". Eu não conhecia realmente o cara. É, Foi jogador e torcedor te xingar, se não tiver, vamos não, ser sinceros, também se os caras não xingar, não tiver aquela, não tem não graça. tem graça, mas foi Ah, não tem tudo. graça, pô. E eu fui avisado, o menino do banco falou: "Não, ô, ô bandeirinha, deixa ele quieto, não mexe com ele não, que você não conhece esse cara". E Tá eu certo. muito mitidão. Na sua opinião, quais as maiores dificuldades hoje no futebol amador? O amador mudou bastante, Barbosa. Desde a minha época, vamos lá, desde a minha época, o amador vamos falar, tinha um período que era de empresa. Aqui nós tínhamos Uhum. uma Bosch, tinha Kreber, tinha Campinágua, de empresa mesmo, tinha uma Mercedes, tudo disputando o campeonato amador, sabe. Então foi um período que ele era funcionário lá, ele não te dava tanto problema assim. Sabe, sim. Depois essas empresas, esse período aí foi acabando, sabe. Para quem é da minha idade, não esse jovem, né, para quem é da minha idade vai lembrar disso daí, um Kleber. Depois veio um período do patrocinador master, sabe, patrocinador master, aquele que é um cara só que bancava tudo. Uhum. Aí surgiu Pureza, surgiu o Vila Rica, surgiu o Boa Vista, tinha o Costa e Silva. E o jogador ele já ficou um pouco mais assanhado, porque ele tinha a proteção desse patrocinador, sabe. O patrocinador não ligava muito não, porque era um pessoal e tinha muita torcida. Então foi um período, sabe, meio conturbado, mas tinha bons jogos, sabe, tinha bons jogos mesmo, sabe. Se você pegar o currículo da liga lá, você vê que foram bons jogos. E esses patrocinadores acabaram deixando, alguns deixaram de patrocinar, então praticamente quase não tem mais equipe com esse patrocinador master, né, você me entende o que eu tô falando, né. Não tem mais esse pessoal. E aí agora com esse monte de liga que surgiu aqui, em Campinas tem bastante, então tem bastante campeonato, e não tem mais aquele amor pela camisa mesmo, porque os mesmos jogadores eles jogam em vários campeonatos, sabe. Uhum. Então, eles não te pressionam tanto,
Eles, porque não tem mais aquele amor pelo time, assim, sabe? Ele joga meio tempo aqui, sai correndo para jogar um outro campeonato. Então as dificuldades, só que caiu a qualidade. Antigamente, assim, era o time do bairro, né, eram os Sim. jogadores do bairro. Hoje eu lembro que de eu fazer o jogo em Campinas, depois de fazer um jogo em Sumaré, o jogador tinha acabado de jogar e correu para fazer o jogo para jogar em Sumaré, né. Então eu acho que vai muito de encontro aí o que você está falando nessa questão aí, né, do amor à camisa. Não tem mais o amor à camisa de hoje em dia. Você vai ver muito disso aí, que você é um homem muito ocupado, né, empresário, aquelas coisas todas, então você não tem ido muito a campo de futebol. Faz Eu tempo mesmo, preciso ir. todo domingo eu tô. Todo domingo eu tô no campeonato, vou no sábado de manhã, no sábado à tarde, vou no domingo de manhã, domingo à tarde. Eu tenho uma sorte que a minha esposa gosta de futebol, então ela me acompanha, então eu tenho essa vantagem, sabe. "Pô, mas quando você tem tempo para família?" Não, é lógico, eu tenho tempo para família, a gente sai durante a semana, a gente convive praticamente, sabe, ali, direto. Então, tem jogador, isso eu vi, presenciei. Teve lá no Corinthians, Hum. teve 2 finais lá de campeonato de ligas diferentes. Um jogador jogou no campeonato das 9 horas, foi campeão e ali, ó, ele foi pro vestiário, trocou de roupa, quer ter o jogo às 11 horas, foi campeão. Então o jogador acabou sendo campeão De 2 vezes no de mesmo 2 dia, de campeonatos no 2 mesmo dia. campeonatos no mesmo dia. Não, eu posso até falar o nome dele, porque é uma pessoa bastante conhecida, que é o Nanão. Todo mundo gosta dele aqui em Campinas, não tem quem não conhece o Nanão. Mas tirando uma base, antigamente era um campeonato só, o cara, pô, ficava campeão, tinha aquele glamour, sabe. Ó, pra você ver, nós estamos no terceiro domingo, nós estamos, no terceiro domingo desse mês. Então teve 3 finais, todo final de semana tem uma final de campeonato. E esse final de semana vai ter outro, que é o de master que eu vi no Facebook. Então, já teve 3 finais, vai ter, que é de sábado e domingo, e vai ter, então, pô, afinal você fica até meio sem graça, você não sabe qual que vai. Domingo vai ter uma grande também, que vai ser lá no São Bernardo da Liga Campineira. Então, quer dizer, todo final de semana tá tendo final, então, sabe, o negócio tá, não vou falar que tá banalizado, mas pra jogador, pra gente que torce, pô, final não tá tendo mais aquela graça que você se preparava, fala: "Pô", até o árbitro se preparava para fazer uma final. Agora, todo final de semana, mas é culpa de quem? É culpa de ninguém, é que surgiu, Campinas cresceu, então tá dando oportunidade para várias ligas, sabe. Tem liga lá no Ouro Verde, tem lá o Amigos da Várzea, tem o OFA, que é do Ricardo. Aí tem uns que fazem campos aqui no São Gabriel, tem um menino, o Cocão, que faz um campeonato. Aqui em Valinhos tem a Copa Castelo do Quininho. Aí você vai em Barão Geraldo. Então está sendo muito reduzido, então Tem árbitro tem para tudo isso? não tem. Campinas não tem árbitro, E não como é tem que tá mais árbitro, fazendo? sabe. Não tem, estão fazendo das tripas o coração, não tem, sabe. Não tem árbitro, então virou, não vou falar que virou uma bagunça, senão vai falar: "Pô, você falou que virou uma bagunça". Não, a dificuldade é grande, sabe. Eu lembro que nós tínhamos uma equipe e o pessoal falava bastante pra gente, assim, que a equipe não querendo, mas já, né, nos enaltecendo na época, que a equipe de Campinas era a melhor equipe de arbitragem da região, né. Hum, E é interessante que você falar de negócio de final, que o árbitro também se preparava se na preparava, final. fazia uma Ou tempo. quando era aquele jogo de mata-mata, né, quem perdeu sai fora. Eu Eu lembro fiz que bastante disso aí, jogo, que a esse gen tipo eu de cheguei a jogo. fazer também, é gostoso. Eu cheguei a fazer a final de Jaguariúna com o Rodrigo Martins Sintra, né. Sério? Fiz os 2 jogos, as 2 finais que tinha da série prata e da série ouro. Lá, tive a oportunidade de fazer as 2 finais do primeiro campeonato campineiro municipal, primeiro campeonato municipal de futebol amador, na época o prefeito era o doutor Hélio, Isso, né. exatamente. Eu tive a oportunidade de fazer o jogo de abertura, lá no Moisés Lucarelli, e fazer as 2 finais que foi no campo da Mogiana, Isso. né, foi no campo da Mogiana. Se eu não me engano, o Alexandre apitou um e o PC apitou o outro, não lembro se foi isso, foi o Alexandre e um outro que apitou.
Eu lembro que quando chegava esses jogos, o saudoso Rufino, ele entrava no vestiário, ele não fazia mais esse tipo de jogo, né. Ele era Uhum. folclórico, ele gostava de espetáculo, né. Isso, Rufino. E ele vinha e fazia massagem, ia lá e ajudava a alongar. Ele no staff, ele era um espetáculo, o Rufino, né, ele ajudava a tomar conta do extracampo ali. E uma vez o Elton falou uma coisa para mim: "Se você estiver focado no jogo", ele foi profissional, o Elton, né. Isso. Então se você for estiver focado no jogo, estiver no lugar certo, no momento certo, pode estar lotado, todas as torcidas batucando, gritando, você focado na linha do penúltimo homem na lateral do campo, você vai ouvir na hora que o cara chutar a bola. Falei: "Duvido". E na abertura desse campeonato, do primeiro campeonato municipal de futebol amador, eu era para ser o quarto árbitro. Aí precisou substituir, foi o Marcelo Luiz que apitou, Ah, o Edson Correia foi o assistente um e eu fui o assistente 2, porque inclusive o filho do Dadá Maravilha jogava. O jogo foi de o Bal, abertura, né? foi o Alessandra e Novo Horizonte. Eu acho Exatamente, é que isso você aí vai mesmo. eu acho que você vai lembrar que Hum, aconteceu um negócio interessante. O Novo Horizonte estava atacando, né, pro meu lado, pro lado dos portões do Majestoso, e eu estava na linha certinha do penúltimo homem. E todo mundo torcendo contra o Alessandra. Era o time a ser batido, né, Era o time você vai ter que era era o um time a ser time batido. do empresário lá, né, do É, Sérgio. aí olha que interessante, eu na linha do penúltimo homem dele, o Alessandra tinha alguns jogadores que foram profissionais. Bastante, tinha o Maurício E na sai, época no meio de sai, campo. sai, sai, né, e o cara falando: "Sai", o cara: "Não, mas o cara ali", falou: "Deixa comigo, sai". E o zagueiro me viu onde eu estava, e ele ficou esperando. A hora que o cara ergueu o pé para bater na bola, ele deu um passo e saiu e deixou o cara impedido. E eu acompanhei. E realmente você escuta a hora que o cara chuta a bola. O cara É, dá aquele "tum", você tudo escuta. estava concentrado. Aí o cara saiu na frente, matou no peito, eu ergui a bandeira. Rapaz, foi a maior emoção que eu senti. Quando você ergue a bandeira que todo mundo "É!", Hum. ali só não chamaram minha mãe e minha esposa de santo, o resto tudo falaram, né. E você escuta realmente, né, o pessoal, esse clamor você consegue, é incrível como você ali dentro do campo, você consegue isolar algumas situações da torcida e ouvir também a torcida. E eu fiz jogo bom, já fiz Alessandra e Vila Rica no mata-mata, onde o Vila Rica foi eliminado, com eu, o Edson Correia e o PC, né, que com 10 minutos o PC expulsou o zagueiro do Vila Rica, com 1-0 para o Vila Rica. Imagina que delícia que foi, né. Mas era um time de torcida grande, né, não foi o que eu Era, falei pra você, era era um time torcida que grande. Todo de um mundo ia, amador, né, né, todo mundo todo metido, mundo tá. ia, legal. Qual as maiores dificuldades do futebol amador hoje? Ah, o pessoal, eu falo, pô, pra quem disputa um amador, eu acho que tá muito caro, pra montar time de amador, sabe. Eu faço os convite para o pessoal, quem agora vai ter a a Copa Cidinho, que eu vou fazer agora o 23, né, um sub-23, o atleta nascido até 2000, e em setembro eu faço a Copa Cidinho. Quando eu ligo para fazer o convite, aí, puta, o presidente fala: "Pô, Cidinho, eu preciso ver se eu vou, se eu não vou, preciso ver alguém que me ajuda numa parceria". Por quê? Eles gostam de disputar campeonato grande, mas para ter campeonato grande, você tem que ter um elenco à altura, tá. Não é porque é na Copa Cidinho, todos os campeonatos. Agora não, quando é amistoso vai quem quer, né. Mas quando se trata de que vai disputar 3 pontos, eles querem montar um elenco que é para poder representar a comunidade, aquelas coisas. E o elenco de hoje em dia, os jogadores, os que estão aqui em Campinas, os que estão bem top, eles estão se preparando, viu, eles são amador, mas na realidade a maioria é tudo profissional. Tem academia, tem isso, tem aquilo, tem uns camaradas que se preparam e jogam em 3, 4 times. E para você trazer esse atleta para jogar para você, tem um custo, né. Antigamente o camarada ia Por amor à pelo camisa, por né. amor à camisa, de hoje em dia mudou muito, tá. Tanto que para você ver que tem, se você for em campos ver os grandes times, eles estão indo jogar com 12, 13, 15 no máximo.
Assim, quando funila ali, oitavas de finais, quartas de finais, semifinal, aí aparece uns 20. Ele pode escrever até 25 atletas, mas eles estão levando para campo, tipo assim, o mínimo que é o que dá conta. Então, o campeonato, para quem quer disputar o campeonato amador de Campinas ou qualquer Copa, tá muito caro. Então essa é a dificuldade, principalmente depois agora, depois da pandemia, você vai atrás de 10 patrocinadores e eles falam: "Pô, eu tô quebrado", né. Bom, para você ver, a gente tá batendo papo com um grande empresário aqui, antes da gente entrar no ar, e você viu que ele falou que realmente tem certas coisas que não tá dando mais para ajudar. Antigamente dava, era fácil, sabe. O rapaz da farmácia vai na farmácia pedir medicamento de patrocínio, ele vai falar: "Pô, os remédios tão caro". Pô, aí você vai no rapaz da água, que geralmente é lá no bairro, ele falou: "Pô, a água que eu tenho aqui é para cobrir custo". Então, aí você vai montar, você tem um time, você vai arrancar do seu bolso, você tem que, sabe, você tem que ter, porque Foi o senão tempo que o gasto que você tinha era com o time, era com a camisa, né, com o uniforme. só com o uniforme, Só você com o mesmo uniforme e o lava churrasco depois. sua Hoje família já não lavava o uniforme, não. é, Hoje em dia o atleta de Campinas que pode falar assim, de alto nível bom, sabe, vamos supor, Campina tem uns, pelo tamanho da cidade, deve ter uns 50 nego bom, pelo tamanho da cidade. Uns 50 cara que resolve qualquer, se você pegar esses 50, eu tenho uma base mais ou menos por causa do cadastro que a gente tem lá na liga, né. Um pouco vai para Paulínia, não, Paulínia não pode jogar jogador de fora. Vai para Sumaré, se você for em Sumaré, você vai encontrar bastante jogador que Sumaré, agora tem Santa Bárbara do Oeste, que lá tem 3, 4 times lá que são um time também de patrocinador master, então aí é os cara que banca. Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, sabe, Salto, Indaiatuba, então são esses 50 jogadores aqui de Campinas desse nível, eles estão espalhados todo nesses times aí, tá sabe. certo. Qual é a regra mais para você, qual é a regra mais difícil de ser aplicada hoje no futebol? Olha, eu acho que uma regra que você acabou de falar, que você participou, que eu acho que é a regra 11, que é o impedimento. É muita puni agora tem o VAR aí, né, o VAR ainda pode até te ajudar, que é uma boa. Mas essa regra 11 eu acho que é uma regra que muito complicado, porque você não é todo jogador que entende, não é a torcida que entende. Ah, mesmo quem não entende de regra, regra 1 que é campo, futebol, bola, regra 4 que é o uniforme do atleta, então isso daí é fácil, passa rápido. Mas na regra 11, essa inclusive que você participou, né, que você teve, então você viu a dificuldade. Imagine se o camarada faz um trabalho e você enfia no nariz lá, você não está prestando atenção, no caso, nesse lance que você acabou de me falar. O camarada sai sozinho na cara do gol, mete o gol, o time ganha de 1-0. Pô, o cara que todo mundo acha que estava e que não estava, então é uma das regras bem complicadas, tem que saber entender, o árbitro tem que estudar, tem que ter, ainda além da teoria, tem que ter muita prática, muita prática. É mesmo porque é uma regra, assim, que você para aplicar ela, ela está em movimento e não tem contato, Tem que né. tá. Se é uma falta, tudo bem, houve o contato, o cara caiu, sinalizou, parou, tal, mas é no momento que a bola é lançada, Bateu na bola que ela foi bateu, não foi lançada, lançado, se o cara às tá vezes ou você tem às vezes não, tem é. atacante rápido, que nem esse menino do Flamengo, vou falar agora do profissional, eu não gosto de comparar profissional com amador, né. Mas vamos que nem esse menino do Flamengo, Marinho, que estava no Santos, ele é muito rápido, cara. Ele sai atrás e chega primeiro, então se você não estiver prestando Você atenção, dá impedimento, você dá o dá o impedimento. Aí impedimento. na onde que gera tudo, mas é profissional, deixa eles lá. Tá, agora você não gosta de comparar profissional com amador, mas eu quero que a sua resposta seja em nível geral, tá. Na sua opinião, como está o nível da arbitragem no Brasil? Tá complicado, sabe, tá complicado. Eu acho que não tá tão boa assim, porque senão não precisava do VAR, sabe. É complicado, o árbitro não vai lá porque ele quer errar, mas eu Eu não sei, eu sou árbitro de amador, eu sempre fui do amador, né. No profissional, eu não sei, porque lá tem todo um preparo também, né. Eu tenho vários amigos que são árbitros profissionais, a gente conversa bastante, eles vêm fazer até uns campeonatos com que a gente convida, vêm fazer as finais, e eles falam, eu vejo também, acompanho no Facebook, tem pré-temporada, sabe, tem palestra tem psicólogo, sabe, para eles ficarem bem concentrados, mas no geral a arbitragem, sabe.
vamos pôr uma nota 8, um 10 não existe, sabe. Mas também, né, não podemos esculhambar, falar que o árbitro porque eu conheço, né, principalmente do amador, que eu fui árbitro de futebol, e você também, não dá para esculhambar, falar que tá nota 4. Aí é É, você esculhambar, tem um porque, ou outro né, que não, mas é normal, vai do ser vai humano, né. destituir, sabe, vai destituir, sim. Mas o árbitro tem um 7 ou 8, dá pra, sabe. Você vai ter árbitro que passa despercebido. Eu eu acompanho os jogos profissionais que eu vou. Aqui em Campinas eu tenho Uhum. preferência por uma equipe, eu vou. Todos os jogos que jogam aqui, que todo mundo sabe que eu sou ponte pretano, eu vou no campo da Ponte. E eu às vezes eu na arquibancada eu sou meio emocionado, né. O árbitro apita um lance lá que eu acho que não era, eu também dou uns gritos, eu fico lá, vou junto com a galera, ajudo, só grito também, não passa disso daí. Mas tem árbitro que passa despercebido, então você só vê o jogo mesmo, tal. Mas Campina tem uns 4, 5 árbitros bom no amador. Era pra ter O mais. eu tive com o João Antônio esses dias atrás, e ele falou assim: "Por que que você parou?" Ele perguntou, eu falei: "João, deixa pra lá, deixa pra lá, melhor deixar quieto". Chegou um tempo que não dava mais, né, chegou a um momento que aí a família começou a cobrar bastante, você passa todo final de semana fora, né. Eu falei: "Não, então vou passar mais com a minha família". Mas eu acho interessante, a grande diferença é que o árbitro, ele a TV, né, as TVs, tal, quem gera imagem, tem uma visão privilegiada, que o árbitro não tem. O Uhum. árbitro está no mesmo plano de visão. Então Isso. os caras falam: "Ah, olha lá, a televisão mostrou, o cara não estava impedido ou o cara não fez a falta", mas o ângulo que o árbitro estava poluída a visão, porque tem um jogador na frente, tem toda uma questão, se o lance é rápido, se não é, né. Aí foi o que você falou, aí entra em cena o VAR. Aí eu te pergunto, o VAR, ele mais ajuda ou ele mais atrapalha? Não, o VAR ajuda. Eu acho que o VAR ajuda. Não, ele tá lá pra corrigir, não tem como, não tem como, se você tá impedido. "Ah, mas tá com o braço", não, tá impedido, não tem Tá, mas como, vem cá, sabe. eu até estava conversando com o Edson Correia hoje e o Elton também, com esse negócio do VAR, você não acha que a arbitragem começou a deixou de chamar a responsabilidade para o árbitro, Não, ele transfere, de hoje em dia a tá, e fala: arbitragem "Não, deixa transfere, com o VAR, não ó, o VAR deixa não que, deu, então não, vida que tanto que até segue". jogador de a gente entende, o camarada vai lá no VAR, ele faz lá o sinalzinho, "Pô, o VAR falou que você estava impedido". Aí ele, Transfere a hum, responsabilidade. transfere a responsabilidade. E o jogador mesmo fala: "Não, vai no VAR, vai", sabe. Mas, ajuda sim, o VAR ele corrige algumas injustiça, mas a injustiça não é porque o árbitro quer, porque nós somos seres humanos que não dá para ver, tem E o certos lances futebol é um esporte de erro. que não dá para ver, às vezes o camarada está encoberto, então realmente ele estava impedido, mas na nossa visão, você não viu. "Ah, mas você tá aí só para isso". Não, que jogador fala isso para você. "Ah, mas você tá aí só para isso, ainda faz errado ainda". É que você não viu mesmo, aí você fala: "Pô, eu não vi". Falou: "Mas não viu? Vocês estão em 3". Aí não pode ficar esticando muito a conversa com o jogador, porque fala: "Em 3 e ninguém viu, vocês são cegos". Aí é onde que você já dá amarelo para ele, vai um monte de coisa, mas o VAR ajuda sim, eu acho que Que veio para que ajudar. que veio para ajudar, lógico. Tá Isso aí pra mim, né, certo. isso é a minha opinião, né, eu respeito bastante o VAR. É, assim, o que as pessoas precisam entender é que por mais que o VAR chame o árbitro, a decisão ainda é do árbitro central. Não, aí mas o árbitro central, ele não vai colocar a mão no Não, fogo e não vai chamar, vai. senão ele nem vai no VAR, senão É, ele chama a responsabilidade para ele. chama no Agora se ele peito for, e mas eu já vi que cara que vai lá no VAR, ele vê e mantém a decisão dele, sim. sabe, ele mantém a decisão, fala: "Não, não é conclusivo, não é conclusivo, vou manter a minha decisão". Aí sim, aí é um E de cara, repente também a câmera não está no ângulo que favoreça, né. muito favoreça, né. Aí eu falo: "Mas tem que a câmera tá lá para isso", Tem que sabe. estar lá para isso. Mas você falando aquela hora, nós estamos falando de regrões, aí rapidão, eu já fui agredido, sabe, na Hum. bandeira, né, eu também estava de assistente, mas logo no começo que eu estava começando ali já tinha o quê? Uns 5, 6 anos de arbitragem ou mais já, acho que já tinha um pouco, né, que foi quase perto aqui dos anos 90, um jogo do campeonato dos bancários, pra você ver. Eu estava bandeirando, eu lembro que era o pessoal da Fazenda Bradesco, o banco, eu não me lembro, acho que era Banco Nacional, que fica ali na General Osório, para quem é de Campinas sabe o que eu tô falando, é General Osório com
Barão Jaguara. Ali tinha um banco, eu não lembro se era Banco Nacional, um outro nome, sabe, Continental, alguma coisa assim. E tinha um eu estava na bandeira, um rapaz, o árbitro tá apitando, chama Marcos Chanticleer. E o rapaz desgarrou do meio de campo. Ele estava sozinho e eu marquei, eu assinalei o impedimento. Só que o árbitro não viu. Aí o atacante pegou a bola, foi, driblou o goleiro, marcou o gol, saiu vibrando. Aí que o Marcos olhou para mim e eu estava lá, né, sinalizando o impedimento. E aquele gol classificaria o pessoal do Banco Nacional. E aí foi, me xingou e falou com o árbitro, falou: "Não", ele falou: "Pô, não estava impedido, pô", foi aquela coisa. E acabou o jogo, depois de uns 10 minutos acabou o jogo. E a hora que eu tô indo pro vestiário, ele veio conversar comigo, esse rapaz, falou: "Ô, você é muito ruim, que não sei o que lá, você viu que fez, prejudicou, a gente faz um trabalho". Ah, ele pegou e falou: "Ah, você merece ser agredido, mas não vou fazer isso daí". E eu virei as costas, continuei, ele pegou e bateu no meu ombro. Eu estava tranquilo, né, meu. Ele bateu no meu ombro. O que eu virei para ver o que era, ele me deu uma cabeçada na boca, eu usava um aparelho, um aparelho bucal, né, que era de arame, né, de fora a fora aqui. Mas ele me deu uma cabeçada violenta, você precisa ver que coisa ridícula. E por causa do aparelho cortou, sabe, foi bem em cima do aparelho, assim, Uhum. fez aquele corte de fora a fora aqui dentro da boca, assim, e aí começou a sangrar e, nossa, foi uma coisa ridícula, foi uma agressão também que eu vou falar para você, sabe, foi de uma covardia tremenda. Aí eu peguei e aí ele pegou e foi embora, ele deu a cabeçada e saiu correndo. Aí a turma dele falou: "Ô, Rick deu como começou a sangrar muito, aí chamaram o SAMU. Aí veio, encheram minha boca de algodão, foi lá, fez peguei, dei uns pontos por dentro, isso foi no sábado, né. Aí eu fiquei de molho sábado, domingo e segunda, na terça-feira. Aí fiquei com o rosto desse tamanho, eu fiquei ridículo, mais feio do que eu já era. E aí eu falei: "Vou vingar desse cara". Eu falei: "Eu vou vingar", e acabou. Eu sabia que ele no banco que ele trabalhava, e eu peguei e falei: "Eu vou vingar", e eu tinha uns amigos meio danado na época, né. Hum. E aí taca fogo nessa turma que são meio danado, é tudo que eles gostam, né. Falei: "Não, vamos lá pegar o cara. Vamos lá no banco pegar o cara, que nós vamos, que nós vamos". E era o tempo era meio frio, comeu um pedaço de pau. Falei: "Vou entrar lá no banco, a hora que eu ver ele, vou se ele colocar a mão na frente, assim, eu quero quebrar o dedo dele". Eu falei: vou dar uma, ele não vai jogar mais bola, que eu vou dar uma paulada no joelho". Coloquei aquilo na cabeça e, pô, e fiquei lá no Largo do Rosário, era ali em coisa, aí juntamos, acho que tinha uns 10 pretinho lá, amigo Olha meu. aí. Não, falei: "Ah, agora nós vamos esperar, aí a hora que ele vai sair do almoço aí". Esse cara pegou e não saiu, eu falei: "Eu vou lá dentro do banco". Mas eu estava convicto que realmente eu queria me vingar, sabe, coisa que foi por Deus. E eu entrei no banco, eu lembro como se fosse hoje, assim, ó, tá eu e você assim, ó. Eu entrei no banco, tinha um senhor que foi o técnico dele, o senhor da faxina, e ele. Quando ele me viu, ele estava com um papel na mão e falou assim: "Puta, cara, puta", cara", ele falou desse jeito, falou assim: "Puta, cara, ó, tá aqui, ó". Aí estava escrito no papel, né, Cidinho, eu trabalhava no aeroporto de Viracopos. "Cidinho, Receita Federal, no aeroporto de Viracopos". Falou: "Ó, desde manhã tô tentando falar com você, para você, pô, eu queria te pedir desculpa, eu não sei o que aconteceu comigo, pô", ele falou: "Ó, tô vendo o estado que você estava com o rosto inchado ainda". Ele pegou e falou assim: "Olha, eu eu quero pagar o médico, quero pedir desculpa para você, e o remédio que você tomou, eu vou pagar", sabe. Como que ele me pegou de surpresa, eu fiquei meio: O que que eu "O faço agora?" que que eu faço agora?". Eu falei: "Ah, então tá bom, depois você paga o remédio". Aí eu saí, sabe. Aí eu saí, Os meninos: "E eu aí, pegou ele?" daí os caras: "E aí, vamos pegar?". Aí eu falei: "Não, ele já resolveu, tal, tal". E nunca mais, sabe, também não fui atrás, não quis remédio, não quis nada dele, sabe. Tá certo. E eu vou falar pra você, então foi uma coisa, eu carreguei isso comigo anos, então eu sempre tive medo de ser agredido, cara. Porque eu toda vez que eu depois eu comecei a atuar mesmo dentro de campo, então aí já mas você vê que é um sentimento por causa de futebol, cara, por causa de futebol, mas não fez com que eu parasse, É emoção à flor da né. pele, né.
Ô, pessoal, eu tive o prazer, muito obrigado, meu amigo, Ô, meu no amor de companheiro. Deus, puta, A hora parceiro, passa rápido, passou rápido né? Às mesmo. vezes fala, é Nossa, uma já hora e o negócio 1 hora voa, e bate-papo, tem dá pra muita história para pô, contar, dá pra, conversar mais, mas né? Mas vai aos chegar, vamos poucos. chegar lá, vamos chegar lá. Eu tive o Hum. prazer e a honra de conversar aqui com meu amigo Cidinho, né? O Cidinho da Liga, Cidinho Mariano, essa figura icônica no futebol amador de Campinas. Não tem quem não o conheça, essa é a Ah, a realidade. gente fez Sempre, bastante amizade por sempre aí. quando você fala de futebol, amador em Campinas é um dos nomes que é bem lembrado. Eu tive a honra de trabalhar com você lá, com o João Antônio, todo aquele pessoal. Precisa trazer o João Antônio aí pra bater Vamos, papo. vamos trazer, Ele já conversamos. Tem tem. história, tem bastante historinha. Não, o João Antônio tem história, Tem hein? Ele bastante tem história, história tem mesmo. bastante Pô, história, tá. Então eu quero mais uma vez aí, Cidinho, te agradecer enormemente aí pelo carinho, por estar aqui conosco, tá. Agradecer também para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal, Chronicast Podcast Barbosa Júnior. Vai lá, se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa o seu like lá, ajuda o canal, o nosso conteúdo chegar um pouco mais longe, né. Você que gosta desse tipo de bate-papo, indica, compartilha, comenta. Vai ser um prazer ter você nas nossas redes sociais. E ó, vou colocar o número mais uma vez aí, se você tiver uma história bacana, tá? 019 978050533. 19 978050533. Esse é o número do WhatsApp aqui do Chronicast. Então, se você conhece uma história bacana, entre em contato conosco, coloca o seu nome, coloca o nome da pessoa, um breve relato da história do que a pessoa faz e o contato. E a nossa produção vai entrar em contato com ele e vamos trazer ele aqui para contar a história dele. Eu quero ser a sua voz aqui através das lentes do Chronicast. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço, estejam sempre com Deus.